Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre como fazer soma e subtração. Soma e subtração são as operações mais básicas da matemática e por isso é muito importante entender bem como elas funcionam. No fundo, é muito simples e para ajudar a entender, vocês podem pensar em quantias de dinheiro. Por exemplo, imagine que você tem R$ 5 e ganha mais 3. Quanto dinheiro você vai ter no final? Na dúvida, podemos contar nos dedos a partir do 5. Seria 6, a partir do 5 seria 6, 7, 8. Então, isso quer dizer que você vai ter R$ 8 no fim. Ou seja, 5 mais 3 igual a 8. Normalmente é assim que a gente escreve no papel. Mas quando nós mexemos com números maiores, nós vamos dividir o problema em partes. Por exemplo, se fosse 35 mais 23. Agora já não dá mais para contar nos dedos. Então, nós vamos fazer a soma em partes. Primeiro, as unidades, que são os dígitos mais na direita. Depois as dezenas. E se tivessem centenas e outros dígitos mais para a esquerda, nós faríamos a soma na sequência. Somando as unidades, 5 mais 3 é igual a 8. E nas dezenas, 3 mais 2 é igual a 5. Portanto, 35 mais 23 é igual a 58. Agora, se em vez disso a conta fosse 35 mais 28. Esqueci de comentar, mas no aplicativo de vocês vão digitar usando esse teclado aqui. Aqui a gente consegue mover a barrinha que fica aqui para editar os números. 35 mais 20... Se fosse 35 mais 28. Quando a gente soma as unidades, 5 mais 8 dá 13. Quando esse resultado é maior do que 10, a gente diz que teve um vai 1. Um vai 1. Se escreve literalmente vai 1. E nesse caso, a gente escreve o 3 no lugar do resultado e a gente coloca o 1 aqui, acima da coluna da esquerda. Esse é o vai 1. E quando a gente vai somar a próxima coluna, esse 1 que veio da outra conta vai somar junto com as dezenas. Então, 1 mais 3 mais 2 é igual a 6. Então, no fim, 35 mais 28 dá 63. Na soma, a ordem dos números não faz diferença. Se a gente trocar os números, o resultado é o mesmo, né? Porque a gente ainda está somando, juntando R$ 35 com 28 ou 28 com 35 dá a mesma coisa. Agora, vamos falar de subtração. Quando a gente faz subtração, é como se a gente estivesse gastando dinheiro. Por exemplo, 35 menos 23. Para fazer subtração, eu clico aqui nesse botão amarelo. Se eu tenho R$ 35 e gasto 23, quanto dinheiro sobra? A gente faz a conta por partes, assim como na soma. 5 menos 3 dá 2. E 3 menos 2 dá 1. Então, 35 menos 23 dá 12. R$ 12 é o que sobra no final. Agora, e se fosse 35 menos 28? Nesse caso, quando eu vou fazer a conta, eu não consigo tirar 8 a partir de 5. Não tenho o suficiente para tirar. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar emprestado do número que está ao lado, do número na esquerda. A gente tira 1 desse 3 e sobra 2. E a gente traz esse 1 para cá, para a direita. Ele vira 10, porque ele veio da coluna das dezenas. E aí, juntando com o 5, vira 15. Agora a gente faz 15 menos 8, que dá 7. Na próxima coluna, esse 3 virou 2, e 2 menos 2 dá 0. Então, 35 menos 28, no final dá 7. Quer dizer que se eu tenho R$ 35 e gasto 28, sobra 7 no final. Para fazer subtração, é mais fácil sempre deixar um número maior em cima. Se a gente trocar os números, o resultado troca de sinal e vira negativo. Ou seja, se eu quisesse fazer 28 menos 35, na prática o jeito mais fácil é fazer a conta de 35 menos 28 e depois colocar um sinal de menos no resultado. Isso quer dizer que se eu tinha R$ 28 e gastei 35, no final eu estou devendo R$ 7.
Ou seja, isso é menos 7, um número negativo. Porque, né, eu gastei mais do que eu tinha. Fiquei devendo. Quando a gente fala de números negativos são como dívidas, basicamente. Aqui nesse programa, eu represento os números negativos com a cor vermelha, aqui em cima. Somar um número negativo é a mesma coisa que fazer subtração, porque somar uma dívida é a mesma coisa que gastar dinheiro. Por exemplo, se eu fizesse, vamos colocar aqui a soma, 8 mais menos 3. Aqui eu representei como um número vermelho. 8 mais menos 3, se eu estou somando uma dívida, é como se eu estivesse gastando dinheiro. Então, 8 mais menos 3 é a mesma coisa que 8 menos 3, mesma coisa que 8 menos 3, que dá 5. E da mesma forma, subtrair um número negativo é a mesma coisa que fazer uma soma, porque tirar uma dívida é a mesma coisa que acrescentar dinheiro, é o equivalente. Se eu fizer 8 menos menos 3, isso é a mesma coisa que 8 mais 3, que dá 11. 8 mais 3 dá 11, eu coloco 1, vem 1 pra cá, não tem mais nada pra somar, então 8 mais 3 dá 11. Porque é como se eu tirar uma dívida, é a mesma coisa, subtrair uma dívida é a mesma coisa que acrescentar dinheiro. Por isso que subtrair um número negativo vira uma soma. Bom, agora é a sua vez. Faça testes com números diferentes e observe o resultado.